Oi, 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 turma! Estamos aqui então com mais uma parte aqui no nosso livro de sétimo ano, em que eu queria falar um pouquinho sobre os inteiros, só para lembrá-los, porque alguns de vocês eu já percebi que até já entendem mais ou menos qual que é a ideia. E aí depois vamos ficar aqueles exercícios para vocês trabalharem um pouquinho sobre números inteiros, para a gente conseguir deixar claro essa ideia, tá bom? Olha lá, já comentamos que nos números que a gente conhece, uns deles a gente chama de números naturais, que são esses carinhas aqui, ó, que a gente escolhe de vermelho agora. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, blá, 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 e assim por diante. São aqueles números que a gente utiliza para contar. Olha lá o que ele fala no livro. Já conhecemos já conhecemos o conjunto dos números naturais, representados pelo símbolo n, que é o 0, 1, 2, 3 e assim vai. Podemos imaginar que em cada número natural diferente de zero existe um número negativo correspondente, e é isso que realmente acontece. Para cada número natural, vou pegar isso é mais fino, 1, 2, 3 e assim vai, a gente vai ter um correspondente, isso aqui vai ser negativo. O 1 ele vai ter um correspondente que vai ser o menos 1, o 2 vai ter o correspondente que é o menos 2, o 3 o correspondente que é o menos 3, ok? Reunindo-se num só conjunto, ou seja, se a gente for pensar em todos esses aqui que são os números naturais, 0, 1, blá, 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 e todos esses aqui que ficam abaixo de zero, que são os números negativos, a gente vai criar um conjunto que a gente passou a chamar de números inteiros, os inteiros. Eu falo os inteiros para a gente decorar o símbolo. Qual que é o símbolo? Um símbolo Z. Tudo bem? Ok? Então, os inteiros vão ser quem? Aí é até difícil a gente contar. Qual que é o último dos números inteiros? Qual que é o menor dos números inteiros? Ele vai estar para cá, ó. A gente não consegue falar qual que ele é. Por quê? Porque são infinitos. A gente não consegue falar qual que ele é. Assim como os números naturais, eles são infinitos para cá. Então a gente não consegue falar nem quantos são os menores que zero e nem quantos são os maiores que zero. A gente sabe que eles são infinitos. Certo? E a gente sabe que o zero acaba sendo o nosso ponto de partida, tanto para falar dos maiores quanto para falar dos menores. Os inteiros eles vão ser o quê? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e aí vai. E 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para frente, os maiores. Beleza? Outra coisa, a gente utiliza esse símbolo aqui, ó, para a gente dizer quando a gente não vai trabalhar com zero. Isso daqui também poderia acontecer nos naturais. A gente teria os números naturais, exceto zero, diferente de zero. Então a gente teria quem aqui? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tudo bem? Então o asterisco ele serve para a gente se referir aos números sem o zero. Sem o zero. Tudo bem? E assim a gente vai conseguir pensar em algumas coisas. Essa daqui é a linguagem que a gente tem para os conjuntos. Essa daqui é a linguagem que a gente tem para os conjuntos. Z igual, e aqui a gente tem essas chaves aqui, essas chaves, indicando como ele é compreendido, tá? Ou em que ele está compreendido. Peraí que eu perdi minha caneta. Deixa eu apagar aqui. Então a gente fala do Z, que são os inteiros, a gente fala do Z asterisco, que são os inteiros menos o zero, e depois a gente tem outras características que a gente vai trabalhar com os inteiros, tá bom? A gente trabalha muito com isso aqui na reta numérica, que em um outro momento ou em outro vídeo eu coloco para vocês, ok? Vamos até o final da página. Também utilizamos símbolos mais e menos para indicar respectivamente. Respectivamente é uma coisa depois da outra, tá? Ou seja, estou indicando primeiro o mais para aqueles que são não negativos, os mais não negativos, e estou indicando o menos para os não positivos. Ou seja, Z mais eu vou estar falando só da parte positiva. Z menos eu vou estar falando só da parte negativa. Ok? Eu também posso dizer Z mais
asterisco, que ele vai estar querendo falar dos positivos sem zero. Tá? Essa daqui é a linguagem de conjuntos. Eu não sei se vocês estão habituados, se vocês estão acostumados, mas a gente devagarzinho vai se acostumando. Tá? Aqui eu estou falando que existe os números inteiros, que é um grupo de números que só podem ser positivos. Aqui um grupo de números que só podem ser negativos. Tudo bem? Para representar os inteiros positivos, utilizamos o z asterisco mais. E para representar os inteiros negativos, utilizamos o z asterisco menos. Nesses dois casos, eliminamos o zero, pois ele não é positivo nem negativo, ele é neutro. Lembrando que os símbolos, isso aqui é pertence e o outro é não pertence. Pertence e esse aqui é o não pertence. Representam, respectivamente, pertence e não pertence. Podemos escrever: 6 pertence ao conjunto dos inteiros. 2/3 não pertence ao conjunto dos inteiros. Menos 6 pertence ao conjunto dos inteiros. E menos 0,5 não pertence ao conjunto do z. Por que não pertence? Pessoal, isso aqui é uma coisa quebradinha. Coisas quebradinhas não vão aparecer dentro dos inteiros. Vocês possivelmente até já ouviram falar disso. Mais pra frente a gente detalha isso, tá? Aqui a gente tem o que? 2/3 não pertence aos inteiros. Assim como a gente falou ali, mais pra frente a gente detalha. Esse número quebrado não pertence aos números inteiros. E, ó, inteiro tá falando que tem que ser inteiro, não pode ser quebradinho. Note que todo número natural pertence ao z, aos inteiros, pois reunimos os naturais a seus correspondentes negativos. Tá bom? E aqui ele vai começar a falar 0 pertence aos inteiros, 1 pertence aos inteiros, 2 pertence aos inteiros, 3 e assim, blá blá blá. Portanto, podemos dizer que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de diagrama de Venn, esse desenho aqui. É um negócio que a gente chama de diagrama de Venn. É um desenho que a gente está representando como é que os conjuntos se portam, tá? Esse Z são os inteiros, esse N são os naturais. Eu estou falando que os naturais estão dentro dos inteiros. Ok? Turma, eu espero que isso ajude a esclarecer um pouquinho daquilo que a gente quer dizer com números naturais, números inteiros e mais algumas coisinhas que a gente até deu uns pitacos, mas mais pra frente a gente explica. Ok? Beijos e abraços. Tchau, tchau.